Olá, já vou começar a gravação aqui, tá bom? Pra gente poder ir adiantando. E aí, pessoal, depois vai ficar disponível, tá? Só para passar, porque às vezes a gente vai chegar nesse finalzinho mais cansado, mas se você puder ficar aí, melhor, tá bom? Deixa eu só abrir aqui direitinho, ok? Aí eu vou colocar então o compartilhamento de tela, como sempre. E ver se tá tudo direitinho. Vamos lá. Isso, deixa eu só colocar aqui o coisinho para admitir as pessoas e o chat também. Jenny, tá aparecendo tudo certinho aí? Tá sim, pra mim tá. Tá, beleza. Tô aqui. Ótimo. Aí. Então, meninas, a gente vai fazer agora essa última parte, né, que falta dessa nossa proposta de hoje, que é essa parte onde a gente está tratando das doenças, dos tratamentos mesmo, né? Os tratamentos principais que a gente faz na fisioterapia, tá bom? E a gente vai falar de uma parte que eu coloquei aqui como fisioterapia geral, que engloba diversos pontos, né? Porque engloba hidroterapia, termoeletrofoto, a parte de aparelhos e tudo mais, dando ênfase para aquilo que a gente vê, né? Que aparece mais nas provas, como a gente já vem fazendo, como a gente já vem conversando, tá? Então, a gente está aqui nesse tópico físio geral, ok? E dentro desse tópico físio geral, a gente vai trabalhar, então, com esses aspectos principais. Então, pessoal, a gente fala rapidamente, começar com a hidroterapia, fisioterapia aquática. Aqui, só algumas coisinhas bem simples que eu vou passar, que são coisas que às vezes aparecem nas provas e a gente pode ficar com dúvida, tá? Então, não dá para a gente falar agora de todo o detalhamento da física aquática, mas aquilo que cai com volume maior, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa na fisioterapia aquática, na hidroterapia, a gente pensa no quê? No uso da água, né? Como uma forma de tratamento. Quando a gente pensa nesse uso da água, pessoal, muitas vezes a gente pensa direto aqui, ó, Desculpa, deixa eu colocar a caneta aqui. Isso. A gente pensa direto aqui na piscina terapêutica, certo? Mas a gente tem outras modalidades. Então, só para citar para vocês, né, trazer para vocês. Por exemplo, a crioterapia, ela pode ser colocada como uma forma de fisioterapia aquática, né? A crioterapia podendo ser feita, então, com o uso do gelo direto, com o uso, por exemplo, da compressa, com o uso do spray de gelo, com o uso do CrioCuff, que é um aparelhinho onde vai ficar circulando a água gelada e ao mesmo tempo faz compressão, tá? Faz pressão ali no membro. Então, quando a gente pensa no pós-operatório, aquela fase inflamatória que a gente discutiu já, a gente pensa que o CrioCuff é bem legal porque ele associa a crioterapia com a pressão, né? Evitando assim o edema, tratando o edema. Então, só para a gente ilustrar que a gente pode utilizar essas medidas de diversas formas e vai ser uma terapêutica que a gente utiliza muito com o objetivo, pessoal, que a gente diz lá, né, no começo, de anti-inflamatório nas primeiras 24 horas e de analgesia, diminuição da dor, tá? Aí a gente passa por mais algumas coisinhas, né? Duchas terapêuticas e compressas frias e quentes. As duchas terapêuticas, a gente entra aqui até o turbilhão. Então, o turbilhão é um aparelho que também a gente usa na fisioterapia, onde a gente tem uma água, que pode ser uma água aquecida, normalmente uma água aquecida, e a gente tem um direcionamento de um jato de água em um membro, né? E aí o turbilhão
vai ter tanto benefício dessa massagem, dessa mecânica do jato da água, quanto também da temperatura. As compressas frias e quentes, vai entrar termo, né, ou crio, e os banhos de contraste, então, para chamar a atenção, que o banho de contraste é quando a gente vai fazer aquela terapêutica, onde a gente vai usar um recurso quente, um recurso frio, e normalmente a gente utiliza de uma forma alternada, né? Então, normalmente, pessoal, a gente começa com quente e termina com frio, tá? E também, normalmente, a gente tem um tempo aí um pouquinho maior do quente do que do frio, tá? Então, 2 minutos, 3 minutos para um, 2 minutos para outro e assim por diante. Mas a principal regra que eu sempre encontro na literatura, ela diz respeito a essa questão de começar com quente e terminar com frio. O banho de contraste, ele está muito voltado, né? Ele é muito utilizado para edema crônico. Então, quando você já tem aquele edema mais crônico, que já é mais difícil resolução, então associa-se com o que a gente discutiu um pouco atrás aí na nossa aula sobre o tratamento do edema, né? Então, depois vem o banho de imersão, a piscina terapêutica propriamente dita. E aí, quando a gente fala na piscina terapêutica, a gente tem alguns princípios que a gente vê aparecendo nas provas e que é importante a gente lembrar, tá? Porque às vezes é cobrado justamente essas questões de princípios mesmo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, enquanto propriedades físicas da água, né? Uma propriedade é a densidade relativa. Então, a densidade relativa vai ser o quê? A relação entre a massa e o volume de um corpo. A densidade da água é 1, tá? Então, todo corpo que tiver densidade menor que 1, flutua. Todo corpo que tiver densidade maior que 1, afunda. Né? Então, aqui é só uma questão que a gente pode usar na fisioterapia aquática pensando na flutuabilidade dos corpos, né? Então, tudo aquilo que for mais leve, né, que tiver uma densidade, melhor dizendo, uma densidade menor que a água, tende a flutuar, que tiver densidade maior, afunda, tá? Já que a gente está falando nessa questão da flutuação, então a flutuação, ela é influenciada por essa densidade, sim, e ela é influenciada também por uma outra força que está relacionada à água, essa força ela se chama empuxo, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Eu tenho normalmente a força da gravidade que ela atua aqui de cima para baixo, né? E atua nos corpos. Quando a gente entra na água, a gente tem uma outra força que se chama empuxo, que ela já atua de baixo para cima. Então, ela como se ela tivesse, né, essa posição contrária à força de gravidade. É por isso que na água os corpos parecem que pesam menos, não é? Todo mundo já foi na piscina, brincou na piscina, e aí pegava uma pessoa, tudo, e carrega a pessoa, pega no colo e tal, e é muito mais fácil. Por quê? Porque tem essas forças contrárias, tá? Enquanto fisioterapia, a gente entende que o empuxo é benéfico porque ele diminui a carga de peso sobre as articulações. Então, diminui a descarga de peso, né? Então, a força que aquela articulação ia receber, o peso que aquela articulação ia receber fica menor. Então, quando o paciente está passando, por exemplo, por um pós-operatório, e aí ele tem, por exemplo, uma restrição para descarga de peso, ele não pode descarregar o peso completamente como a gente faz normalmente no solo. Uma alternativa é trabalhar com essa descarga de peso dentro da água. E aí, pessoal, quanto mais alto for o volume de água, mais leve vai ser, né? Menos pressão vai fazer. Pensando assim em questões realmente da gente aumentando progressivamente a descarga de peso, tá? Bem, uma outra propriedade importante é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão que a água faz no nosso corpo. Então, quando a gente entra numa piscina, a gente recebe pressão da água por todos os lados do nosso corpo. E o que é mais interessante da pressão hidrostática para a fisioterapia aquática? Quanto mais profundo tiver o membro, maior a pressão. Então, se eu pegasse aqui, ó, aqui eu tenho embaixo maior pressão e aqui em cima eu tenho menor pressão. A gente já conhece isso aqui também, gente. Se eu tenho menor pressão embaixo, maior pressão em cima, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando o retorno venoso, eu estou melhorando o retorno linfático.
Então, a pressão hidrostática, ela também pode ser utilizada nesse tratamento do edema que a gente veio discutindo, né? E aí, como eu já disse para vocês, né? A gente tem sempre que fazer as ligações. Nossa, mas se aumenta o retorno venoso, então a gente estudou lá na aula de cardio, de fisiologia, que aumenta o débito cardíaco. Então, se a pessoa for um cardiopata, a gente tem que prestar mais atenção, né? Se a pessoa tiver um problema renal, porque depois que aumentar o débito cardíaco, vai circular mais sangue pelo rim, vai ser mais filtrado. Entendem, pessoal? Então, assim, essa base de conhecimento que eu tento passar para vocês é um conhecimento onde a gente vai linkando as informações para a hora que você estiver na prova, você conseguir responder, porque as provas, elas perguntam muito isso para a gente, né? A gente aqui está estudando nas caixinhas, mas depois a gente tem que juntar tudo. E aí vocês já têm essa habilidade, tá? Vocês já vão fazendo todas essas questões, essa extrapolação, tá? Bem, flutuação e pressão hidrostática são as duas variáveis que mais caem nas provas de concurso, tá, gente? Então, perguntando justamente isso, principalmente aqui, ó, vou colocar assim para vocês lembrarem, descarga de peso, tá? E aqui, retorno venoso, retorno linfático. Então, isso cai muito nas provas, isso a gente tem que estar ligado. Mas vamos passar outras variáveis que podem aparecer. Então, a viscosidade vai ser o atrito do líquido no corpo quando o mesmo se movimenta. E é influenciado pelo coeficiente de arrasto. O que é isso aqui, gente? Quando a gente está no líquido, tá? E a gente anda dentro da água, vocês já perceberam que o andar ou se deslocar é mais difícil do que no solo? Por quê? Porque a gente tem que quebrar essa viscosidade da água, tá? E a gente pode até usar isso na fisioterapia aquática assim. Se eu tô com um paciente e eu quero facilitar para o paciente, eu vou na frente, ele anda atrás de mim, porque eu, terapeuta, quebro esse atrito primeiro. E ele vai como se fosse, entre aspas, no vácuo, né? Se eu quero dificultar com o paciente, eu faço o quê? O paciente vai na frente, eu vou atrás. Porque daí ele tem que quebrar isso e tem que me puxar ainda, né? Então essa força de arrasto é maior. São propriedades que a gente aplica na hidroterapia. A gente pode pensar na questão de fluxo também. Fluxo é o movimento da água. A gente pode ter um fluxo laminar ou um fluxo turbulento. Toda vez, gente, que a gente balançar a água, que a gente agitar, a gente cria um fluxo turbulento. Esse fluxo turbulento gera instabilidade na pessoa. Então, se a gente vai fazer um treino de equilíbrio, eu peço para o paciente lá ficar em pé, ficar paradinho. Aí eu chego e faço um movimento grande na água, crio um fluxo turbulento. Isso vai desestabilizar o paciente e ele vai ter que, então, retomar o equilíbrio dele. Dessa forma, a gente faz um treino proprioceptivo, um treino de equilíbrio dentro da água, tá? E a temperatura, né, pessoal? Então, a gente sabe, né, que além desses efeitos físicos que a gente passou aqui, ó, que a gente pode trabalhar na fisioterapia aquática, um outro benefício, um outro recurso que a gente tem é a temperatura, a água aquecida ou a água mais fria, tá? Normalmente a gente trabalha com uma água mais aquecida. E aí o corpo recebe o calor, né, por condução, por convecção, é transmitido ali para as moléculas do nosso corpo e vai trazer efeitos benéficos, né, vamos dizer assim, do aquecimento, da termoterapia. A gente já vai detalhar essas formas de transmissão de calor ali na termoterapia, tá? Mas a hidro também pode funcionar assim. E aqui só para mostrar para vocês que existe a variação de água, de temperatura, então vai ó, da muito fria, de 1 a 10 graus, a neutra, 34 a 36, quente, 37 a 39, muito quente, 40 graus ou mais, tá? Então isso aqui é um básico, algumas literaturas elas exploram mais. Mas é importante saber essas informações da fisioterapia aquática, e daí como eu disse para vocês, gente, depois vocês relacionam, caso apareça na prova, com a questão macro, tá? Também selecionei aqui o ultrassom, né? O ultrassom é o aparelho de fisioterapia que mais cai na prova, né? Mais cai nas provas de concurso e também muito cobrado pela IADES e pelo CESP. Então, vamos explorar um pouquinho do ultrassom. Mas antes de falar qualquer coisa, gente, eu vou falar o seguinte para vocês. O ultrassom não tem comprovação científica. Então, toda questão que cair,
do ultrassom falando que tem fortes evidências científicas para determinada coisa, tome cuidado, porque provavelmente essa afirmativa está errada, tá? Então, a gente não tem uma base científica de evidência sólida sobre ultrassom. Então, tudo que eu vou falar aqui é o que a gente tem do clássico, certo? Mas sempre com essa consciência que quando a banca colocar lá evidência científica forte, aí você já arrepia, né? Dá um passinho para trás e analisa bem, porque realmente a maior chance é que essa questão seja errada, tá? Então vamos lá, pessoal. O ultrassom é uma onda mecânica longitudinal que vai provocar oscilações nas partículas no meio onde ela se propaga, tá? Então, esse aqui é o cabeçote do aparelho, quando ele em contato com a pele, ele vai provocando essas ondas mecânicas que vai se passar aqui por esse tecido. Pelo local onde ele passa, ele provoca essa onda mecânica. E é essa onda mecânica lá na frente que vai produzir os efeitos terapêuticos. Para questões mesmo, né, de identificação, no ultrassom a gente tem a transformação da corrente elétrica tradicional e uma corrente de alta frequência superior a 20.000 Hz, e daí essa corrente de alta frequência faz vibrar, tá, um cristal que tem dentro do ultrassom, tá? Quando esse cristal vibra, então, ó, ele aqui tá normal, ele vai se dilatar, vai voltar ao normal e ele vai se contrair. À medida que esse cristal que tem dentro ali do cabeçote do ultrassom faz esses movimentos, ele libera essa onda mecânica aqui que vocês estão vendo, ó. De novo, que é a onda mecânica que vai entrar no tecido e vai produzir as alterações no tecido, os benefícios, os efeitos, né? Essa modificação que esse cristal faz, gente, quando passa a corrente elétrica por ele, se chama efeito piezoelétrico, tá? Então a gente vê mais como efeito piezoelétrico. Se uma hora aparecer isso na prova, você vai entender o que é de efeito piezoelétrico, que é, né, as modificações que esse cristal que tem dentro do ultrassom faz, né, realiza, expandindo e contraindo quando passa a corrente elétrica, e à medida que esse cristal contrai e expande, ele libera essas ondas mecânicas. Então, efeito peso elétrico, a liberação de onda mecânica pelo cristal, né, do ultrassom, quando passa a corrente elétrica. Mais ou menos assim, né, em qualquer ordem que você quiser, tá? Quando essa onda passa pelo corpo, pessoal, ela pode sofrer algumas alterações, né? Então, olha só, ela pode sofrer reflexão, então essa onda ela passa aqui pelo tecido, ó, e ela reflete, tá? Tá refletindo. Ela pode sofrer refração, quando ela passa, então, e vai se espalhando por esse tecido. Ou ela pode penetrar realmente. Só um minuto. Ela pode penetrar por essas camadas, tá? Aqui tá mostrando que à medida que ela vai passando, ó, da pele, que é o amarelinho, para a gordura, para o músculo, para o osso, essa onda ela vai sofrendo esses processos. De novo, gente, é dessa forma que essa onda se espalha e provoca as alterações nos tecidos, provoca as modificações nos tecidos, tá? Com isso, a gente vai ter algumas características do ultrassom terapêutico. À medida que essa onda desce, pessoal, ou à medida que ela se espalha, ela vai sofrendo atenuação. Ou seja, tá vendo que aqui, ó, no começo ela é bem grande, como se ela fosse bem forte, e depois ela vai ficando mais fraca? Então, a atenuação é a diminuição da intensidade do ultrassom durante a passagem pelos tecidos. Por quê? Porque esse ultrassom está sendo dissipado, né, por esse tecido. E eu volto a falar para vocês, é dessa forma que ele age, à medida que ele vai alterando ali aquele meio que ele está passando, seja a gordura, a pele, o músculo, assim por diante, tá? A gente também tem que conhecer do ultrassom uma outra propriedade que é o comprimento de onda, tá? Então, ó, no ultrassom a gente vai ter diferentes comprimentos dessa onda
que gera, né, essa corrente, então gera essa passagem. E aí, gente, essa corrente de onda, quando a gente pega, né, várias correntes de onda seguidas, a gente forma uma frequência, tá? Que está ligada a essa corrente. Está ligado tanto ao comprimento quanto à amplitude, tá? Então, quando a gente pega e analisa isso aqui vai gerar para a gente a chamada frequência. E nessa frequência, pessoal, a gente tem duas características. A gente tem a frequência de 1 MHz e a frequência de 3 MHz, que são os dois tipos de ultrassom que a gente mais utiliza, tá? Olha a de 1 MHz, ela tem um maior comprimento de onda, aqui ó, de uma crista até a outra. E ela também, gente, tem um potencial de maior absorção, tá? Então, quanto maior o comprimento de onda, maior é a absorção. Então, isso vai indicar para a gente que ela vai chegar, tá, a uma profundidade maior. A de 3 MHz, ela já é menorzinha, tá vendo aqui, ó? O comprimento de onda é menor. A frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Vamos lá, ó. Se eu tenho assim, ó, uma frequência lenta, ó, o meu comprimento de onda é grande. Se eu tenho uma frequência assim, uma frequência maior, o meu comprimento de onda é pequeno, tá vendo? Então, só isso aqui, tá? Para ficar bem claro para vocês. Mas o importante a gente saber é o seguinte, ó, 1 MHz, maior comprimento de onda, maior absorção, maior profundidade. 3 MHz, menor comprimento de onda, menor absorção, menor profundidade. Gente, aqui a gente tem a lei do contrário, né? Então, assim, ó, o menor é mais profundo, o maior é menos profundo, tá? Tenta criar aí na sua cabeça um esqueminha para você decorar isso, tá joia? Então, o que está acontecendo aqui, gente? 1 MHz ele vai atingir uma profundidade maior e o 3 MHz uma profundidade menor do tecido, tá? Tem que decorar, tem que saber, não pode esquecer, isso cai nas provas, então uma das questões mais relevantes do ultrassom para as provas, tá? Bem, à medida que esse ultrassom, essa corrente passa pelo corpo, eu falei para vocês, vai provocando efeitos, né? Então vamos lá. A gente tem os efeitos chamados não térmicos ou atérmicos, tá? A gente vê esse termo, que vão ser o quê? Então, ó, a degranulação de células de sustentação, alteração na função da membrana celular, aumento nos níveis intracelulares de cálcio, estimulação da atividade do fibroblasto, resultando num aumento da síntese proteica, um aumento na permeabilidade vascular, aumento da angiogênese e aumento na tensão elástica do colágeno, tá? Então, pessoal, essas alterações todas, que são os efeitos atérmicos, vão produzindo essas alterações. Muito ligadas, gente, à síntese de proteína, que faz parte lá da nossa regeneração tecidual, da nossa regeneração dos tecidos, né? Aumento da vascularização, que se a gente lembrar também lá do processo de cicatrização, faz parte da cicatrização, da cura, da remodelagem dos tecidos e também essas questões das modificações do colágeno, tá? Já como efeitos térmicos, que a gente pode ter efeito de calor também, dependendo de como a gente usa o ultrassom, a gente tem vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento do metabolismo, ação tixotrópica, que é de atrair aquelas substâncias pró-inflamatórias, liberação de substâncias ativas farmacológicas, tudo aqueles pró-inflamatórios que a gente estudou lá na inflamação. E efeitos nos nervos periféricos, tá? Então, pessoal, o ultrassom ela tem essa característica. Ele pode agir tanto quanto anti-inflamatório como pró-inflamatório. Mas aqui, o que a gente busca com esse efeito térmico aqui, que seria um pró-inflamatório? Seria um estímulo controlado para atrair essas células de recuperação, mas atrair elas de uma forma benéfica. Quando a gente fez a aula de inflamação, eu falei para vocês, olha, o processo inflamatório em si, a princípio, é um processo bom, né? Um processo de defesa que a gente tem do organismo. Só que o que vai acontecendo?
Se a gente tiver essa resposta exagerada, aí a gente tem problema. Então, o ultrassom é como se ele agudizasse uma lesão, mas não no sentido de fazer um processo inflamatório maléfico, vamos dizer assim, tá? Por isso que quando a gente fala em efeito terapêutico, a gente encontra essa questão de ser um anti-inflamatório, tá? Mas pode ter essa característica também. Principalmente, então, o pulsado, o que tem efeito atérmico, vai ter essa característica anti-inflamatória. Ele também pode ter efeito analgésico, fibrinolítico destrutivo, tá? Então, um ultrassom contínuo de intensidade alta ajuda a quebrar a fibrose, relaxamento muscular, regeneração óssea e micromassagem. E aqui a gente está vendo essa questão. O contínuo, gente, é o que vai ter principalmente efeito térmico. O pulsado é o que vai ter o efeito atérmico. Então, a gente pode ver que os objetivos são diferentes. Até coloquei ontem uma questão no concurso 2019, né, que falava assim, se o uso do ultrassom, ele tem fortes evidências científicas que acelera a regeneração óssea. E aí, gente, a resposta dessa pergunta é que ela está errada. Não há fortes evidências científicas, foi o que eu falei para vocês. Muito cuidado quando a banca colocar isso para o ultrassom, tá? Então, a gente tem essas questões, são relatadas na literatura, mas quando vai para aqueles estudos mesmo de meta-análise e tal, a gente não encontra essas evidências tão fortes, tá bom? Bem, questões de dose, né? Então, como que é feita a dose do ultrassom? A dose vai depender do tamanho da área, da profundidade, da natureza da lesão, aguda, subaguda ou crônica, tá? Então, vamos lá. No que depende da área, tá, pessoal? Então, no que depende da área, a gente vai ter até um cálculo, né? Que vai dizer respeito ao tamanho da área, pelo tamanho do cabeçote e tudo mais. Mas, de forma geral, a gente pensa o seguinte, o que a gente tem que escolher, né, quando for usar ultrassom? Se a gente vai usar a forma contínua ou pulsada. Então, como é que eu decido isso, gente? Pulsado, eu penso nos efeitos atérmicos, contínuo, eu penso no efeito térmico, tá? A frequência que eu vou usar, 1 ou 3 mega. E aí? 1 profundo, então menor é mais profundo. 3 menos profundo, tá? A intensidade, a gente já vai chegar, o tempo e a forma de aplicação. Então, a gente vai discutir isso aqui na sequência, tá? Mas a primeira coisa que eu penso é isso. A forma da onda, contínua pulsada, a frequência 1 e 3, tá? Aqui para passar as questões do contínuo e pulsado, pessoal, ó. O contínuo começa, a partir do momento que começa, ele fica o tempo inteiro mandando energia. Então, por isso que ele tem a característica do efeito térmico, né? O pulsado é assim, ó, passa energia, não passa energia. Passa energia, não passa energia. Então, o que isso vai dar de característica? Ele vai ter essas modificações nas moléculas e tudo mais, só que ele não vai produzir o efeito térmico, tá? Então, a gente tem várias relações, ó, 1:9, então passa 1 milissegundo, não passa durante 9 milissegundos. 2:8, que é esse que está aqui, ó, passa 2, não passa 8. E 1:2 vai fazer passa 1, não passa outro, tá? Então, isso vai dar as intensidades. Então, esse aqui é o pulsado mais fraco, aquele que a gente pode usar na fase aguda tranquilo, sem preocupar, que vai ter efeito térmico. Esses aqui vão ter um pouquinho mais de energia. Mas, em geral, gente, o pulsado usado na fase aguda, efeito atérmico contínuo na fase mais crônica, tá? Então, sugestões de algumas lesões, só para a gente pensar, né, na prova de concurso, né, nas provas. Então, quando a gente tem distúrbios músculos esqueléticos em geral, como espasmo muscular, rigidez articular e dor, a gente pensa mais no efeito térmico no ultrassom contínuo, tá? Quando a gente tiver mais questões relacionadas a reparo tecidual,
Então, reparo de tecido mole, estimulação de fluxo sanguíneo, reparo de fraturas, reparo de tendões, a gente pensa mais no efeito não térmico, ultrassom pulsado. De maneira geral, pessoal, se vocês guardarem isso aqui, vocês vão se deparar lá com a questão do concurso, caso clínico, e vocês conseguem tirar de letra, tá? Conseguem resolver bem essas questões. Tudo bem? Por enquanto? Então, vamos lá, tá? Questão de intensidade. Então, uma outra propriedade que a gente tem no ultrassom que a gente pode mexer é na intensidade da corrente, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu escolhi se é contínuo ou se é pulsado, certo? Eu escolhi se a gente vai dar, né, essa dose do pulsado, mais ou menos, pensando no efeito térmico, no efeito atérmico. Além disso, eu ainda posso pensar numa intensidade média, baixa, média ou alta, que é um outro botãozinho que eu giro lá no ultrassom, tá? Em geral, gente, que relação que a gente consegue fazer aqui? Que essas intensidades mais altas vão ser usadas para lesões mais crônicas, mais baixas para as lesões mais agudas e a intermediária para a lesão subaguda. Então, a gente ainda pode fazer essa relação pela fase da lesão. Lembrando que a lesão aguda, 24 horas, 72 horas, que é aquele momento onde a gente tem aqueles efeitos flogísticos máximos, né? Aí, depois, a subaguda crônica, a gente já tem essa diminuição do processo inflamatório, já mais a parte de remodelagem, tá? Bem, a gente vai ter também a questão da dose, da dosimetria, desculpa, em relação ao tempo, que a gente vai ajustar o tempo que a gente vai aplicar o ultrassom. Então, essa fórmula aqui é famosa, né, pessoal? Todo mundo deve lembrar da faculdade, que o tempo vai ser determinado pela área dividida pela era. A área é a área que você quer tratar. Por exemplo, essa aqui é a minha área, tá? O dorso da minha mão. A era, gente, é o tamanho do cabeçote do ultrassom. Então, dependendo do tamanho do cabeçote, você vai fazer um cálculo, tá? Você vai dividir. Então, aqui tem só um exemplo para a gente pensar, né? Vamos pensar numa área terapêutica de 10 centímetros, de comprimento por 6 de largura, e o cabeçote mede 5 centímetros. Então, a gente calcula a área, que é base vezes a altura, dá 55 centímetros quadrados, e aí a gente divide pela era, que é de 5. Isso dá um tempo de aplicação de 12 minutos, tá? Então, calcular a área pela era, isso aqui cai rarissimamente, nas provas mais atuais, não vou falar que nunca caiu, mas nas provas atuais nunca pediu para calcular, tá bom? Mas só para a gente saber dessas questões. E aí, pessoal, tem as formas de aplicação que a gente pode aplicar mais estático, a gente pode aplicar fazendo um círculo, né? A gente pode aplicar indo e voltando. O que a gente sabe é que não pode deixar o cabeçote parado, né? Se você deixa parado, ele vai penetrar muito profundo, atingir o osso, dar uma dorzinha no osso. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. E uma outra forma da gente aplicar é a fonoforese. A fonoforese, gente, também a gente pode encontrar como sonoforese. É uma forma de aplicação do ultrassom onde a gente vai facilitar ou tentar facilitar a entrada de substâncias químicas nas células, de medicamentos, tá? Então, assim, a gente vai ter uma pressão sônica, né? Que é esse movimento, essa vibração do ultrassom que empurra a partícula. Por outro lado, a gente também tem aumento da permeabilidade da membrana celular, porque essa é uma característica do ultrassom. E o fármaco, então, vai chegar a regiões mais profundas do corpo, tá? Então, só para a gente entender, até as setinhas aqui, como que a gente vai ter, né, essa ação. E aí, então, pode ser utilizado geralmente um fármaco em gel, né? Não um fármaco em creme, em pomada, porque quando a gente vai aplicar a ultrassom, a gente aplica com gelzinho, tá bom? E aqui a gente vai ter as contraindicações, né? Então, também, gente, no ultrassom, às vezes na prova cai muita questão de contraindicação. Essas contraindicações também são contraindicações bem gerais que a gente tem para várias formas de tratamento com termo, eletro e foto, tá? Então, vamos passar aqui rapidinho, ó, vou passando com vocês. Sobre o útero durante a gestação, nas gônadas,
né, que é a parte de testículo, ovário, lesões malignas, trombose venosa profunda, isquemia, área cardíaca, infecção aguda nos olhos, no hemofílico sem fator de reposição, nas placas epifisárias, endopróteses, grandes nervos cutâneos e cranianos, no crânio, em áreas anestésicas. Então, em geral, gente, essas contraindicações, só para a gente relembrar também, pode aparecer para diversos aparelhos diferentes, tá? Dentro do concurso, sempre vão ser mais ou menos as mesmas, né? As questões com os órgãos reprodutores, os olhos, lesões cancerígenas, lesões infectadas, lesões abertas, dependendo da forma do ultrassom, não dá para aplicar, tá? E aqui, então, tem um resumo, tá joia? Então, um resumo disso que a gente falou, né? De qualquer forma, isso aqui é o que a gente tem que saber, tá joia? Então, escolhe o meio acoplante, o gel próprio ou um gel com medicamento, se for a fonoforese. A frequência, 3 MHz. Quanto mais alta a frequência, menor a profundidade de penetração, tá? E maior a absorção nos tecidos superficiais. 1 MHz, quanto mais baixa a frequência, maior a profundidade de penetração, menor a absorção nos tecidos superficiais. Então, 1 MHz vai mais profundo, absorve mais profundo. 3 MHz absorve mais superficial. O tempo do ultrassom, o tempo vai ser aquele cálculo, né, da área pela era, certo? A intensidade. Então, assim, primeira coisa, o paciente nunca deve sentir desconforto, né? Então, deve ser administrada segundo a profundidade do tecido a ser tratado, e aí a gente pensa nessas questões do agudo, subagudo e crônico. O ultrassom pulsado, mais utilizado na fase aguda, efeito não térmico, ligado a essas questões de regeneração de tecido, utilizado com intensidades baixas, tá? Foi aquilo que eu disse, que geralmente a gente está numa fase mais aguda. Ultrassom contínuo, usado na fase mais crônica, buscando efeito térmico, aí pode-se utilizar intensidade baixa, média ou alta, e aí a gente leva em consideração também o tamanho da área, a profundidade que a gente quer atingir. Porque também se eu penso, por exemplo, no quadríceps, o quadríceps é um músculo bem volumoso, né? Então, se eu quero atingir uma parte mais profunda, eu posso colocar uma intensidade maior. Já se eu peço, sei lá, nessa musculatura aqui da mão, né, aqui do polegar, uma musculatura já mais superficial e tudo mais, menorzinha, a gente tem uma intensidade menor, tá? Mas, pessoal, isso era o que a gente tinha para falar de ultrassom. Muito cuidado com as questões que eu disse para vocês, que falam do uso da comprovação científica, tá? O restante, só relembrar, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho de termoterapia também, que pode cair nas provas, né? Então, aqui tem uma certa introdução à termoterapia, eu vou abordar de maneira bem geral, tá? Então, quando a gente fala de termoterapia, a gente está falando do uso do calor. A gente pode ter a hipotermoterapia, que é a subtração de calor, e a gente usa na crioterapia, né? A crioterapia, gente, ela sempre é superficial, tá bom? A hipertermoterapia é a adição de calor e a gente pode ter a hipertermoterapia superficial ou a profunda. E aqui já tem os aparelhos. Então, isso aqui que a gente tem que saber. Quais aparelhos são de calor superficial, quais são de calor profundo? Então, calor superficial, compressa, forno de Bir, parafina, turbilhão e infravermelho. Calor profundo, ultrassom contínuo, que a gente acabou de ver, ondas curtas e micro-ondas, tá? Pessoal, isso aqui é a base de termoterapia. E, em geral, a gente tem que saber isso, a gente tem que conhecer, né? Essas diferenças. Claro, o calor superficial vai ficar mais superficialmente, o profundo vai atingir tecidos mais profundos, então o cuidado tem que ser maior, porque você pode causar lesão, queimadura, né? Ali no ultrassom mesmo falou, né? Se tiver prótese metálica, a gente não aplica ultrassom profundo, a gente não aplica ondas curtas, micro-ondas, porque você pode esquentar demais aquele metal e fazer uma lesão, uma queimadura interna, tá? Então, essas questões que a gente tem mais que cuidar em relação ao calor, né? A outra coisa que pode cair nas provas diz respeito à transferência de calor.
Então, existem formas que o calor é transferido do instrumento ali para o nosso corpo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o calor que é transferido por contato direto, que é a condução, tá? Então, sei lá, meu celular tá quente, eu encosto aqui, passo calor por contato direto, tá? O calor também ele pode ser conduzido por convecção, quando a gente tem um fluxo, né, de líquidos quentes ou de gases quentes. Então a gente pensa, por exemplo, na hidroterapia, você tem um fluxo de água, né? Se a gente pensa, por exemplo, no infravermelho, a gente não encosta na lâmpada do infravermelho, né, pessoal? Mas você sente aqueles gases aquecidos chegando até você, né? E também a irradiação ou conversão. Então, quando a gente tem, né, outras energias, outros tipos de energia sendo convertidas em energias térmicas, tá bom? Como a gente falou, por exemplo, ali ultrassom, né, uma onda mecânica que converte e provoca efeitos térmicos, né? Então, aqui alguns exemplos, gente, bem simples. Condução, compressa quente, banho de parafina. Convecção, hidroterapia, fluidoterapia, banho de imersão, forno de Beer. E radiação, ultrassom, ondas curtas, micro-ondas, laser e infravermelho. Desculpa, o infravermelho ele fica mais aqui nessa questão da conversão da radiação, tá? Então, é o forno de Beer mesmo, que é o da convecção, né? Vocês já entraram no forno de Beer, gente? Já fizeram esse tratamento? Eu já. O que que acontece? É um forninho, né? Ali é uma estrutura. A hora que você entra aquele calorzinho, e aí você vai sentindo aquele calor chegar até você. O ambiente está quente, você não encosta na beiradinha. Agora, realmente, infravermelho é uma lâmpada que faz essa transmissão, né? Então, converge essa iluminação, essa luz em calor, tá? Então, aqui, muito do que a gente tem que guardar, a gente tem que relacionar, tá? Como que vai acontecer. Mas lembre sempre, gente, condução esquentou, convecção, eu lembro sempre da hidro, que me ajuda, né? Porque você está ali envolvido por aquele fluido, e conversão às radiações, tá? Por isso que entra o ultrassom, ondas curtas, o micro-ondas, o laser e o infravermelho. Efeitos fisiológicos, gente. Então, para ter efeitos fisiológicos, o aquecimento ele deve ficar na faixa entre 40 e 45 graus e meio. Se aquecer mais, pode causar lesão, se aquecer menos, não tem efeito, tá? Nível celular. Então, só para a gente conhecer, a gente tem um aumento do metabolismo celular. A taxa metabólica, ela aumenta em torno de 13% para cada 1 grau de temperatura elevada. Chama lei de Van 't Hoff, tá? Então, naquele organismo, naquele local onde está sendo aplicado o calor, a cada 1 grau de temperatura que aumentarem no seu corpo, a taxa metabólica das suas células aumenta em 13%. Vai ter aumento de atividade enzimática da fagocitose, modificação da permeabilidade da membrana, aumento do consumo de oxigênio ali no local, beleza? Depois a gente tem aqui questão circulatória, né? O que o calor provoca? Dilatação das arteríolas e dos capilares, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade capilar, né? Então aumenta ali a circulação. Em relação às terminações nervosas, aumento do limiar da estabilidade das terminações nervosas e diminuição dos estímulos nociceptivos que chega até o sistema nervoso central. Então, assim, pessoal, aumento limiar de estabilidade é que você provoca analgesia, né? Fica mais difícil aquele agente que está causando a dor atingir os tecidos, tá? Efeito na musculatura, a gente tem aumento da extensibilidade do colágeno, né? Então, por exemplo, nas fáscias, nos músculos, nos tendões, vai deixar esse colágeno mais flexível, só que esse colágeno ele degenera a temperaturas maiores de 50 graus, então queima, tá? Por isso que tem que tomar cuidado. Aumento da extensibilidade dos tecidos, diminuição da atividade do fuso muscular, o que provoca relaxamento, e é indicado para espasmo muscular, por exemplo, diminuição da viscosidade dos fluidos, né? Então, quando a gente aquece os líquidos, esses líquidos eles ficam mais fluidos, diminuição da viscosidade intraarticular, se a gente pensa, por exemplo, numa articulação que tem um líquido sinovial espessado, que a gente tem um edema crônico, cuidado,
não o edema agudo, tá? Um edema crônico, a gente pode pensar no calor, para ter efeitos, para melhorar essa circulação. E efeitos sistêmicos que a gente pode ter, então, especialmente quando a gente usa o calor profundo, gente, numa área grande do nosso corpo, a gente pode ter o aumento da temperatura corporal, o aumento da frequência cardíaca e respiratória, mas apenas quando aquece mais da metade do corpo, e redução da pressão arterial. Mas isso principalmente numa termoterapia profunda e numa grande área, o que a gente nem aplica, né, muito. Também efeitos terapêuticos gerais, redução da rigidez articular, alívio da dor, redução do espasmo, anti-inflamatório, relaxamento muscular, redução de edemas, tá? Edema residual, chamando a atenção. Sempre lembrar, pessoal, o edema a gente tem que tomar cuidado, né? Edema residual, que é aquele edema crônico, a gente melhora a fluidez. Se você está na fase aguda, gente, você não coloca, tá? O calor para fazer, porque esse calor ali vai aumentar ainda mais a vasodilatação e vai aumentar o processo inflamatório. Tá joia? Certinho? Então, tá bom. Pessoal, pontos principais da termo, tá? Agora a gente vai para os pontos principais do laser. Então, vamos lá, rápido, tranquilo, gente. Coisa que a gente tem que saber. Só beber uma aguinha. Tá terminando a aula, tá? Aguenta aí, gente. Só pontos principais, tá? Laser cai muito na prova também, gente. Cai muito na prova do IADES, muito na prova do SESP. Então, vamos prestar atenção, né? O que é isso? Vamos lá. O laser, gente, essa sigla, né, ela significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Na fisioterapia, a gente só usa laser de baixa e média potência que tem efeito atérmico, tá? Então, gente, a gente não usa laser que causa lesão, a gente não usa laser que faz cirurgia, a gente não usa laser que vai provocar lesões profundas na pele. Estou falando geral de fisioterapia, não vou entrar em fisioterapia estética, tá? Ele produz ondas eletromagnéticas, ele tem uma monocromacidade, então o laser é um feixe de luz, né, de uma única cor. Ele tem como propriedades a colimação, que o feixe sempre se propaga em linha reta, tá? Então, o feixe sempre se propaga em linha reta. E a coerência, que o comprimento de onda é sempre igual. Então, essas características que a gente tem inicialmente ao laser, tá bom? A gente vai passando aqui e vai ficando mais claras as coisas, tá? Uma coisa que aparece na prova, gente, a questão da penetração do laser e fala de diferenças individuais de melanina. Então, isso aqui cai nas provas e assim, as pessoas que têm mais melanina absorvem mais a radiação do laser, tá? Então, só isso que a gente tem que saber. Então, existe sim diferenças individuais para essa questão da melanina, tá? Em relação aqui ao laser, em relação àquele que... Só um minutinho. A aplicação desse aparelhinho, tá? Só um pouquinho aqui, pessoal. Isso, voltou. Tá, tranquilo. Então, sempre lembrar dessa questão, tá? Já vi nas questões comentadas que estão lá, né, no e-book, eu vi que tinha uma questão relacionada a isso também, tá? Também, gente, o que mais que a gente tem que saber, né? A gente tem que entender do laser que ele vai ter diferentes... os nossos tecidos vão ter diferentes graus de absorção, dependendo do tecido, né? E aí a gente vai ter essa questão muito ligada à forma do laser, o tipo de laser, porque a gente utiliza na fisioterapia dois lasers diferentes, um que vai penetrar mais e um que vai penetrar menos, tá? Então, o que vai absorver mais superficialmente ali nos materiais, na gordura, no tecido da pele, e outro que vai absorver menos nesse tecido e vai penetrar mais. A gente já vai falar desses tipos diferentes.
A forma de aplicação é o ângulo como a radiação vai atingir a superfície, né? Então, o ângulo que a gente está colocando. A intensidade na fonte de laser, a gente vai calcular essa intensidade, a gente vai ter, né, como dosificar, tá? Vou colocar. O comprimento de onda depende do tipo de laser que a gente está utilizando, já vou detalhar isso. E também o estado nutricional da pessoa pode interferir nas absorções por provocar, né? Pela pessoa não ter uma quantidade de proteína que seja adequada e tudo mais ali para aquela absorção, tá? Então vamos lá, pessoal, só para a gente entender direitinho agora, detalhar isso tudo que eu falei, né? O laser de baixa intensidade, sem potencial destrutivo, é o laser hélio-neônio. Então, é o laser vermelho, tá? Então, esse aqui é o laser vermelho. O de média intensidade, sem potencial destrutivo, é o laser arseneto de galho, que é aquela radiação invisível. E os de alta intensidade, a gente tem com potencial destrutivo, o laser de CO2, o laser de argônio, utilizado na medicina, em cirurgias e assim por diante, tá? Aqui, pessoal, trazendo então todas as características desses tipos de laser. A gente tem o hélio neônio, que é o vermelho, e o arseneto de galho, que é invisível, tá? Então, vamos falar do hélio neon. O hélio neon ele tem um comprimento de onda de 632,8 nanômetros. Se alguma prova a gente cair algum outro laser, que não é esse aqui, com esse nome hélio neônio, mas que tem esse comprimento de onda de 600 e pouco, é o vermelho, tá? O arseneto de galho, ou se cair outro tipo de laser que seja invisível, ele já vai ter um comprimento de onda na casa de 900 e pouco. Então, só para passar isso, eu não estou me lembrando agora, mas tem um outro laser que às vezes aparece, que não é o hélio neônio, é um outro vermelho. Não vou me lembrar o nome dele agora, gente, vou ficar devendo. E ele tem um comprimento de onda que está próximo aqui. Então, se cair no concurso, gente, próximo a 600 e pouco, é o vermelho. Se cair próximo a 900 e pouco, é o invisível, tá? Vou tentar lembrar aqui ao longo da aula, se eu lembrar eu falo para vocês. A substância, o hélio neon é um gás, né? Tem efeito gasoso, o arseneto de galho é um diodo, questão de característica mesmo da matéria. A forma de pulso do hélio neon é contínuo e do arseneto de galho é pulsado. Então, o arseneto de galho, ele é um comprimento de onda maior, né? Ele vai ter uma capacidade, pessoal, de penetrar mais no tecido, é diferente aqui do ultrassom, né? O laser, ele vai penetrar mais no tecido, mas ele vai ser pulsado, que é uma forma de irradiar menos energia, e já é dele, isso a gente não escolhe, tá? Já é a característica dele. A cor, o hélio neon é vermelho, o arseneto de galho é infravermelho, ou seja, é invisível, né? A gente não vê. E a profundidade, né? Então, o hélio neon, o vermelho, se destaca em lesões superficiais, 0,8 a 15 milímetros, muito usado, gente, em úlcera de pressão, tá? Regeneração da pele. O arseneto de galho, mais indicado para lesões profundas do tipo articular e muscular, em torno de 50 milímetros. Aqui a gente vê mais ligado principalmente à lesão de ligamentos. Então, em provas de concurso, aparece mais relacionado ao ligamento, tá? O arseneto de galho, tá bom? Bem, aqui desconfigurou, peço desculpas, tá? Mas quando a gente aplica o laser, então essa radiação é absorvida e ela vai ter efeitos diretos, que são efeitos bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos, ou seja, ele mexe nas reações bioquímicas, nas alterações elétricas ali das células de potencial de ação e também na bioenergia, que é a parte de metabolismo, tá? Celular. A gente vai ter, misturou muito, gente, desculpa, como efeitos indiretos, então, estímulos que vão estar ligados à microcirculação. Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Só um pouquinho, pessoal. Aguentem aí, tá? Só um pouquinho.
Acho que se eu colocar aqui de outra forma, só para a gente encerrar bonitinho também, depois se vocês precisarem assistir, né? Não ficar muito confuso. Agora complicou. Peraí. Tenham paciência, gente. Eu sei